Recentemente, muita gente tem me compartilhado nas redes sociais esse vídeo aqui, que diz como o ChatGPT funciona. E tem ali embaixo, não são vários ifs, para dizer que isso é um pouco mais complexo do que várias condicionais. E só que o que me chamou a atenção é que muita gente que viu esse vídeo, e nos comentários que eu vi, dizia que não estava entendendo nada. E é super esperado que as pessoas realmente não entendem esse vídeo, porque ele necessita de uma explicação. É essa explicação que eu pretendo dar aqui. O vídeo, pelo menos ao que parece, acaba aqui. Pode ser que tenha mais, mas o que eu recebi, pelo menos, foi até aqui. Vou explicar agora, passo a passo, o que esse vídeo está falando, tá? Então, primeiro de tudo, quando a gente vai falar desses algoritmos de linguagem de processamento de linguagem natural, a gente tem que falar que eles são algoritmos de aprendizado de máquina. O que acontece? Eles vão juntar aqui todos os textos que ele conseguir encontrar. Então vai ter artigos jornalísticos de jornal, livros, todos os livros que eles conseguirem encontrar, fóruns de internet, comentários, tudo que é considerado literatura, tá? Vai ser juntado num grande banco, não é bem um banco de dados, é um conjunto de dados não estruturados. Então, aquele TXTzinho que você tem no teu computador lá, que você manda por e-mail de 20 kilobytes, 50 kilobytes, eles vão juntar vários e vários petabytes de texto puro. Tá? Isso é muito texto, é muito texto. Ou seja, não existe palavra daquela língua que não esteja lá, tá? Várias vezes. E aí, depois de treinado, é que a gente usa esse modelo que foi gerado, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui. Então, vamos continuar tocando aqui. Primeiro ele está mostrando aqui o texto que está sendo processado, né? E aqui ele extraiu uma frase do texto para explicar a frase propriamente dita. Então perceba aqui, ó, que ele circulou cada palavra, ó, Harry Potter, was, a highly unusual. Então, todas essas palavras aqui, tá? Separadamente, elas vão formar um contexto para essa frase. Então, ele vai do que está sendo falado aqui, basicamente, certo? Então, ele vai tentar extrair um contexto disso. E aqui vem interessante, porque aqui só essa parte aqui já é muita coisa para ser explicada, tá? Então veja que cada palavra aqui virou um conjuntinho de números ali. Então, basicamente, nesses algoritmos de processamento de linguagem natural, cada palavra vai ter uma representação que é um conjunto de números. O que são esses conjuntos de números? É como se fosse uma assinatura da palavra. Cada palavra vai ter um conjunto de números únicos, tá? E esses conjuntos de números, eles têm significado. Então seria como se você pegasse aqui e gerasse uma tabela do Excel para essa frase aqui, onde cada coluna, nesse caso aqui, seria uma palavra, né? E daí tanto faz, se você vai considerar que cada coluna é uma palavra, ou se cada linha é uma palavra e as palavras vão ser linhas, tanto faz. O importante é que cada palavrinha é um conjunto de características que são números. Esses números, eles têm um significado, que pode ser um significado entendível para nós, ou não, ou que o próprio algoritmo está gerando esses números e eles não têm um significado. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer se tem ou não tem um significado para nós? Por exemplo, pode ser que essa primeira linha ali, desse conjunto de números, seja se a palavra é mais formal ou mais informal. Entende que isso é uma característica de palavra. E aí a segunda pode ser se a palavra ela é uma palavra mais comum, mais contemporânea ou menos contemporânea. A terceira se ela é mais usada como substantivo ou adjetivo ou verbo. Então isso são
características que são extraídas das palavras, entendeu? Tudo aquilo que a gente vê lá na gramática, lá quando a gente estuda a gramática na escola, o gênero das palavras, toda aquela coisa, aquilo lá foi gerado por um modelo determinístico, tá, de gramática. Aqui, o próprio algoritmo gera o modelo dele, então ele vai extrair características que não necessariamente nem nós humanos conseguimos entender, certo? Baseado puramente em estatística. Então, pode ser ali, no caso tem 3 pontinhos aqui, ó, começa, número, 3 pontinhos, termina ali, para dizer que é infinitos, mas assim, pode ser 200, 300, 1000, entendeu? Números diferentes. Cada palavra vai ter um conjuntinho de números que é única para ela, tá? E o importante esses números não são identificadores, são identificadores, mas eles não são puramente identificadores. Eles são quantidades de características que são extraídas das palavras, entendeu? Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Cada palavrinha dessa, se fosse representada, por exemplo, com 2 dimensões, em vez de ter todas essas monte de dimensões, teria, por exemplo, 2. A gente poderia colocar ela num plano cartesiano, certo? Um plano, o plano de 2 eixos, tá? Então, as palavras que são mais encontradas nos textos, uma próxima da outra, elas vão estar mais próximas nesse plano, e as palavras que não têm muita relação com as outras vão estar mais distantes. Então dá para representar isso numa forma gráfica. Claro que quando a gente junta todas as características, 200, 300, 1000 características, já não dá mais para representar na forma geométrica. Mas é mais ou menos isso. A gente coloca todas as palavras daquele corpo gigantesco de textos dentro de um modelo onde tem uma identificação única para cada palavra e essa identificação tem um significado que pode ser geométrico. Tá? Mais ou menos isso. Então vamos continuar. De todas aquelas palavrinhas que foram transformadas nesses conjuntos de números, nesses arrays, tá? Eles vão ser processados entre eles para tentar identificar qual é o contexto daquela frase, aquela frase inicial lá que foi mostrada do Harry Potter. Qual que é o contexto? Do que aquilo está sendo tratado? Qual é a moral daquela frase ali? Tá? E isso vai ser analisado num tamanho de contexto. Então, o tamanho do contexto é quantas palavras ele vai analisar. Então, num texto, por exemplo, ele pode estar falando de uma coisa e, de repente, ele migrar para outra coisa nesse discurso, né? Isso de migrar de um para outro é mudar o contexto. Então, ali no caso, por exemplo, context size, se fosse 20 palavras, ele sabe que dentro daquelas 20 palavras está se falando da mesma coisa. Nas próximas 20, pode ser que se fale de outra coisa. Então, esse é o tamanho do contexto. Geralmente, o que a gente faz no processamento de linguagem natural é tratar primeiro, tirar coisas que não são importantes para o significado. Então, por exemplo, tira maiúsculo, minúsculo, algumas pontuações, algumas coisas que não vão fazer sentido, não vão ter significado efetivamente no texto. E daí, considerar o número de contexto de palavras para serem processadas, tá? E aí, dentro disso é que ele vai olhar qual é o contexto daquilo. Aqui, ó, eu vou voltar aqui, ó, porque aqui é o que eu estava falando anteriormente, ó. Lembra que eu falei que para cada palavra tem um conjuntinho de características que determina aquela palavra. É isso que ele está falando aqui, ó. Tá? Eu me antecipei, mas é isso aqui, ó. Então a palavra rainha, queen, né? Ela tem todos aqueles conjuntos de características. Ali ele está falando, ó, a primeira característica. Isso é uma palavra da língua inglesa? Se ela for, ela vai ter um número alto naquela primeira coluna ali, né? Naquela primeira número ali vai ter um número alto, se ela for em inglês. Se ela não for em inglês, ela vai ter um número baixo. Entende que não é um sim ou não. Isso aqui é uma quantidade que está sendo tratada, tá? It's a noun. Noun é pronome, né? Agora o inglês vai me falhar aqui, mas noun é uma
É uma categoria, né, gramatical. Se for, vai ter um valor alto. Se não for, vai ter um valor baixo. Tá? Refere-se a uma pessoa, né? É uma quantidade. É, ele é tone assertive aqui. Eu não sei o que quer dizer exatamente tone assertive. Tipo assim, se a palavra vai ser, por exemplo, mais ríspida, menos ríspida, mais formal, mais informal, se a palavra é considerada uma palavra. Todas as características que a gente põe sobre as palavras vão ser representadas nesse aqui, e quando ela for maior ou menor, ela vai ter um valor correspondente ali. Então, esses números aqui, ó, por exemplo, 5.4, que está aqui, 7.1, 6.0, até lá o final, esse conjunto de números vai determinar o que é rainha. Mas ele mais do que ele vai determinar o que é rainha. Ele vai determinar qual é o significado dessa palavra em todos aqueles textos que foram extraídos, entendeu? Se ela é uma palavra ali, por exemplo, todas aquelas características ali, ó, é uma pontuação, é uma palavra de pontuação, é uma palavra que o que essa palavra está representando, né, nesse corpo de textos, né? Todas as características vão ser, tanto que a gente chama isso no processamento de aprendizagem de máquina, vetor de características, tá? E vetor de características não se aplica só à linguagem processamento de linguagem natural, refere-se também ao processamento de imagens e tudo mais. Então esse é um vetor que extrai as características dessa palavra, entendeu? E aí quando a gente junta uma frase, vai ficar cheio de vetorzinho, entendeu? E aí a gente pode processar esses vetorzinhos como números, porque é muito difícil processar a coisa numa grande calculadora, que é um microprocessador, como texto propriamente dito. Mas como número, ele consegue tratar de forma bem mais. Caramba, tá? Porque aqui se omitiu grande parte do que acontece por debaixo dos panos. Bom, depois que a gente tem esse modelão grandão lá com todos os textos que foram extraídos, a gente começa a treinar uma rede neural artificial, que é aquele multilayer perceptron que está ali, né? Aquilo ali é uma rede neural. A gente tem um modelo de dados, que é um modelo de neurônios, que eles vão pegar esses números e vão somar eles e ver se eles estão dentro de um certo limiar ou não estão, certo? Então, por exemplo, se dentro de todas aquelas características que foram extraídas lá, que são essas daqui, ó, essas daqui, se dentro de todas as características que foram extraídas aqui, né, tiver uma característica que pegando todas as palavras, aquilo ali está muito comum, quer dizer que para aquela frase inteira, aquela característica é muito comum, né? Por exemplo, vamos supor aqui o Is it English, o primeiro que é palavra em inglês. Se para aquela frase todas as palavras ali tiver um valor alto nesse primeiro, quer dizer que essa frase inteira é em inglês. Entende? Então aí já começa a classificar a coisa dentro de um certo critério. A frase é em inglês. Opa, o cara está falando inglês comigo. Aí ele começa a entender o que está acontecendo naquela frase, entendeu? Por exemplo, aqui pode ter coisas assim, por exemplo, em Queen, ele pode ser uma palavra que está próxima, lembrando daquela ideia de espaço, da palavra Inglaterra. Queen está muito próximo de Inglaterra. Por quê? Porque né, tem toda a questão lá da realeza britânica e tal. Então, se eu pegasse esse vetor aqui, o pessoal da engenharia vai entender o que eu quero dizer. Esse vetor aqui, tratando lá na álgebra linear, lá, colocando ele num espaço, né, de n dimensões, vamos supor que são de 300 números aqui, de 300 dimensões, eles vão estar geometricamente próximos nesse espaço, a palavra Inglaterra e a palavra rainha, certo? Separados por algumas dessas características, que são características que vão dizer que não é a mesma coisa. Se eles fossem a mesma coisa, eles estariam exatamente no mesmo ponto do espaço, né? Então, aí uma coisa aqui que não foi falado nesse vídeo é porque aqui está se falando de linguagem natural, mas não está se falando de ChatGPT propriamente dito, tá? Porque o ChatGPT ele é uma rede de geração de texto.
Então, aqui dentro dessa rede neural, aqueles números lá que vão ser extraídos de cada palavrinha que seja gerado do vetor de características, eles vão ativar, aqui vão procurar por neurônios que ativam esses valores e isso vai sair um texto, tá? Baseado naquele corpo. Então, ó, perceba o seguinte, o que ele vai nos falar, o que o ChatGPT vai nos falar, ou que qualquer outro chatbot, né, vai nos falar, ele está muito correspondente àquilo que foi dado lá na base de treinamento, certo? Porque as características, as probabilidades das palavras estarem próximas umas das outras, foi gerado esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui não quer dizer que eu vou pegar um microscópio, olhar dentro da memória do computador e eu vou ver caixinhas assim. Não, isso aqui é um modelo lógico. Isso aqui quer dizer que os dados estão estruturados nessas formas aqui de caixinhas logicamente, não fisicamente. Então, quando ele pegar as palavras e ir lá na rede neural ativar os neurônios, vai acabar saindo de acordo com todos aqueles textos que ele leu. Então, a moral da história que eu queria aqui até falar, o que a gente não precisa se preocupar sobre o ChatGPT é que ele não vai fazer nada do que já não foi feito antes, porque está tudo na base de treinamento dele. Ele não tem uma característica de criar um texto muito original, porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para reproduzir textos que ele já aprendeu, entendem? Então, isso é a parte mais significativa para nós sobre o ChatGPT, entender como é que ele funciona. Ele tem uma grande base de dados e ele sabe as probabilidades das palavras estarem próximas umas das outras. E é isso que ele vai fazendo, ele vai jogando. Então a grande diferença do ChatGPT é que ele sabe os contextos das coisas. Ele sabe os contextos e vai, com aquele contexto, ele vai. Então você pede para ele, por exemplo, faça uma poesia como se você fosse um bebê. Ele consegue, porque ele introjeta o contexto de bebê, então ele consegue pegar palavras que têm só aquelas características. Né? Mas isso não é nada mais, nada menos do que aquilo que foi encontrado na base de treinamento dele. Né? Então é isso aí. Talvez eu não tenha esclarecido para vocês muita coisa, porque não dá, né, meus amigos? Não dá. Eu não posso pegar e falar sobre isso aqui que é passado para um aluno de pós-graduação num semestre inteiro em um vídeo de 5 minutos, né? Mas talvez eu tenha explicado um pouquinho e tenha dado um pouquinho mais de clarividência para vocês sobre linguagem de processamento natural. Beleza? Falou, galera!